Caríssimos irmãos, queridas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, e é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para partilharmos a palavra de Deus, dia 9 de novembro, quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, onde juntamente com toda a igreja celebramos a dedicação da Basílica de Latrão. Hoje, partilhando o Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas e os cambistas que aí estavam sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, numa sociedade cada vez mais distante do projeto de Deus, impera o individualismo, impera a ganância. Grandes amigos, ou seja, grandes inimigos, que nos distancia dos verdadeiros valores. Ganância, individualismo, são aquilo que vai nos distanciarmos dos verdadeiros valores. Então veja que o Evangelho de hoje chama a nossa atenção para a importância de eliminarmos tudo que nos impede de fazer do nosso coração um sacrário vivo, onde Jesus possa habitar e agir no mundo através de nós. Neste Evangelho que nos é apresentado, podemos perceber claramente a indignação de Jesus diante da inversão de valores. O templo, isto é, o lugar de oração, onde deveria ser um local do encontro de irmãos, estava sendo transformado num lugar de comércio, num lugar de exploração. Então Jesus, indignado, age repentinamente, expulsando os vendedores e os animais. Já com as pombas, Jesus foi mais ameno, mais brando. Não as expulsou, apenas pediu que as retirasse dali. Certamente em respeito aos pobres, pois as pombas eram as suas oferendas ao templo. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, ressaltarmos que a preocupação de Jesus não era com o templo de pedra, e sim com o templo de pedra viva, que é a pessoa humana. Jesus sabia da esperteza dos guardiões do templo. Ele estava ciente de que estes, que se diziam fiéis a Deus, estavam explorando o povo, explorando principalmente os mais simples, principalmente os pequeninos. Sempre que deparamos com este evangelho, é comum ficarmos centrados na atitude dura de Jesus ao expulsar os vendilhões do templo. E com isso, não meditemos o centro, ou seja, o centro deste evangelho, que é a apresentação de Jesus como verdadeiro templo de Deus. Se formos fazer essa conotação, a gente vai sempre nesse giro aí onde Jesus expulsa, chicoteia os vendilhões. Esquecemos que Jesus se apresenta como o verdadeiro templo de Deus. Jesus se apresenta como o templo vivo de Deus ao dizer: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Mas ele, por estar revoltados para as coisas, ou seja, aqueles grupos ali, por estar assim voltados para as coisas materiais, não entenderam o significado dessa palavra de Jesus. Enquanto Jesus falava do templo dele, o templo vivo de Deus, os vendilhões do templo pensaram que Jesus se referia ao templo de pedra. Isso pode acontecer também com muitos de nós. Não reconhecer
Jesus como o Senhor da nossa vida. Não reconhecer Jesus como o templo vivo de Deus, por estarmos voltados para as coisas materiais. O zelo pela casa do meu Pai me consumirá. Com essas palavras, Jesus pré-anuncia o caminho da cruz que ele haveria de percorrer. Hoje nós sabemos que foi o zelo pelo que é do Pai, isto é, pelo humano, que levou Jesus à morte. Sabemos também que foi o amor do Pai pela humanidade que o ressuscitou no terceiro dia. Jesus é o templo de Deus. Ligados a Ele, somos também templos vivos de Deus, um ser sagrado, um ser templo do Espírito Santo. Como seguidores de Jesus, amados irmãos e irmãs, precisamos nos comprometer cada vez mais com a construção e com a conservação desse templo vivo de Deus, que é o coração humano. Cuidemos bem uns dos outros, para que Deus possa fazer morada definitiva no meu e no seu coração. Cuidemos bem. Ficamos atentos nesse templo vivo, que é o próprio Jesus. Os nossos pensamentos motivam os nossos sentimentos e esse determina as nossas ações. Por outro lado, percebemos a reação de Jesus diante dos vendedores e cambistas que comercializavam dentro do templo de Jerusalém, que é para nós uma exaltação a que também não façamos das coisas de Deus cabide para assim ter suporte para os nossos interesses. Ao mesmo tempo em que devemos rejeitar, ou seja, devemos respeitar a casa de Deus como lugar sagrado, lugar de recolhimento, de oração, nós também precisamos fazer do nosso interior um templo sagrado onde o próprio Deus possa habitar. Portanto, peçamos a Jesus que nos ajude também a expulsar do nosso coração tudo que possa corromper a nossa alma e aprendemos a respeitar a igreja, templo vivo de Deus aqui na terra. E devemos assim, nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, nos perguntarmos: o que tem ocupado os seus pensamentos? As sugestões que partem do seu interior têm sido salutares para a sua vida e a vida dos seus irmãos? Você guarda ódio e ressentimento em seu coração? Se pergunte hoje: seu coração é um coração alegre, confiante em Deus? Como é o seu comportamento na igreja durante as celebrações da Eucaristia? Esse templo vivo de Deus que se doa como alimento para cada um de nós. Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos e irmãs. E peçamos ao Senhor Jesus para que tenhamos pelas coisas do Pai o mesmo zelo que tiveste, sabendo assim reconhecer as exigências práticas da nossa fé. Assim seja. Amém. Desejo a você, meus irmãos e minhas irmãs, uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.